Agora sim, vamos lá. Vamos falar então sobre, de fato, o assunto da live, né? Então, é o seguinte. A Konami soltou a Glorious Gallery, que é a próxima Side Collection, o próximo Deck Builder Pack que eles vão lançar no OCG ainda, né? Eles anunciaram, primeiro, só essas artes aqui. Inclusive, o Senet, que é esse deck aqui, é um deck de ritual. Eles disseram que era um deck de ritual e a gente conjecturou que poderia ser. Infelizmente, é o pior cenário possível, que são rituais usando monstros amarelos. Imagina assim, o deck é decente, vai, com deck de Abroba e tal, é interessante. Tem esse deck que eles fizeram que a gente ainda não sabe e talvez esse... Talvez não, né? Esse vai ser o deck quebrado. Ele é o último a ser anunciado e, ao mesmo tempo, nós temos dois decks que não são tão incríveis. Por mais que o Senet aqui seja um deck que, porra, legal, vai. Usando a engine de Abroba, parece interessante. E esse último agora que eles lançaram, que é o Xenovader. Eu ainda não li as cartas, mas não parece ser nada incrivelmente broken, senão teria saído um monte de vídeo sobre e eu não vi nenhum. Então, eu suponho que não seja incrivelmente broken. A gente já pode adiantar a expectativa inicial que é... Aqui tem um bicho feio pra caralho, cheio de olho, ó. Aqui tem um boneco grandão. Olha o tamanho da coxa do bicho. Puta que pariu. E aqui tem uma desgraçada peituda do quadril largo pra poder dar a luz a trigêmeos ao mesmo tempo e amamentar 3 de uma vez com uma teta tão grande como essa. Qual deck que vai ser o meta? Qual você acha que vai ser o meta? Então, esse aqui é o deck de cabaré, mano. É o deck de cabaré. Mas... em todo caso, o foco não é o cabaré. Não é pra ter cabaré essa noite. A gente vai falar sobre o outro bagulho, né? Que é esse deck aqui, ó. Que eles não deram nenhuma pista sobre jogabilidade, né? Porém, ali atrás, ó, em outra live que a gente fez e vender essa imagem, o João, que tá aí no chat, ó, esse safado, ele falou que ali atrás tem uma fissura. E quando se tem uma fissura ali atrás, provavelmente é porque vai ser deck... que bane cartas, meio anti-meta. E se você reparar bem, parece de fato que é a fissura, né, que tá ali. Parece pra caralho. Então, a gente já esperava, né, se você participa da live, você já esperava que fosse um deck que fosse trabalhar com banimento e com temática mais anti-meta. Porque tem a fissura ali atrás. E parece que foi o que a Konami fez, né? Novamente, eu ainda não li, mas a gente vai ler agora do que se trata esse novo arquétipo, tá? Então, tá aqui 10 cartas. Tem um monstro nível 1, um monstro nível 2. Qual que é o nível do próximo monstro? Vocês adivinham? Então, é um nível 3. O próximo, nível 4. E aí eles são elementaizinhos, né? Tem as diferencinhas aqui, ó. Luz, trevas. Nível 2, luz. Psyche, psyche. Todos são psyche, tá? Então eles são monotype, mas é com diferente atributo. 3 água. 4 fogo, 5 luz, então o luz repete aqui. E aqui é um terra, o terra é de nível alto. Não tem um pequeno terra, né? Não tem pequeno terra. Por que o Trevas repetiu? Cadê o padrão, Konami? Vento, não tem vento pequeno também, vento nível 7. E o Trevas, que é o grandão, que é esse aqui. Esse Trevas é o mesmo que esse aqui de cima? Acho que é, né? É esse aqui. E esse aqui é esse cabra aqui, tá? Tudo bem. Então eles têm diferentes atributos, mas o mesmo tipo. Todos eles têm o mesmo tipo, que é Psyche. Então, quando tem Psyche, né, e você tem monstros pequenos... Nossa senhora! O teleporte aqui canta, hein? E tem 3 teleportes no jogo, né? Faz sumo de nível 3 Dominó Psyche da mão ou deck. E aí você invoca, ó, 1, 2, 3, tem 3... Não, calma aí. Tem 3 Psyche pra você invocar do deck com teleporte. Legal. Daí, além disso, tem... Não tem 5, não tem monstro de extra deck. E tem só uma Field Spell. Caralho, que isso? É igual o Senet, né? O Senet só tem a Field Spell, né? É isso? É, né? Caralho. E uma Trap. Loucura, hein? E lembrando que se você quiser comprar suas cartas, vou te recomendar a loja do Mario, a loja MM Bros, onde você pode encontrar grande parte das cartas que você precisa, desde a raridade mais alta, a raridade mais baixa, sempre com renovação de estoque de produto, para você poder gastar o seu rico e suado dinheirinho, ficando cada vez mais pobre, enquanto o vendedor fica mais rico. Acesse a loja MM Bros por dentro da MyPcards e tenha uma compra segura. E claro que você vai usar o meu cupom de desconto para economizar na sua compra e não ser um otário pagando caro em papelão colorido.
use o meu cupom PAGUEMENOS. Então lembre-se, se você não quer ser otário, então compre na loja do Mario. Mas, falando sobre carta face down, se o deck trabalha com carta de banidas face down, carta face down não tem característica, né? E tende a não ativar efeitos, porque a carta face down não vai ativar efeito. Então, tipo, quando você bate com o Fenrir e bane ele face down, é sinistro, porque a carta banida pelo Fenrir não triga. Quando você dá um Desires, bane 10 do topo do deck face down, é para que você não possa banir cartas que trigam nesse custo, que é banir 10 cartas do deck, né? Pra banir 10 cartas, ser de fato um custo, né? Pra essas cartas banidas não terem a chance de trigar efeito. Por isso que o Desires bane face down, por exemplo. Mas se esse deck se aproveita disso, vai ser interessante ver. Vamos lá. Então o primeiro é o nível 1, Dark Psyche. Se você não controla monstros, você pode invocar esse monstro da mão, beleza? Se esse card é normal special, bana face down a carta do topo do teu deck. Tá, por enquanto não tem nenhum proveito, né? Durante a sua main phase, você pode adicionar até 2 das suas cartas banidas face down Xenovader monstro com nome diferente pra tua mão, exceto Xenovader Emptiness Garrema, que é ele, né? Além disso, você não pode ativar cartas ou efeitos pelo resto desse turno. Não pode ativar cartas ou efeitos pelo resto do turno, exceto Xenovader. É um deck que dá lock em cartas e não em summon. Mas isso não te impede de usar teleporte ainda, né? Você pode usar teleporte, invocar ele do deck, ele dá efeito, bane no deck face down, e depois, se tiver mais, você pega do banimento pra mão. Não impede de usar teleporte, pelo que eu tô entendendo, né? Mas beleza, tá? E isso de você escolher 2 das suas face down banidos Xenovader monstros é até um bagulho esquisito, né? Que eu achei que não podia fazer isso, mas pode. Porque a interação com cartas face down são complexas, mano. Tipo, você não pode escolher um bicho com características mirando uma carta face down, porque a carta face down ainda não tem características, tá ligado? A carta face down ainda não tem características. Então, se eu tenho um boneco que eu dei Book of Moon, eu não posso dar efeito mirando nele. Tipo assim, mire um monstro Marinces e coloque face up. Não tem como. O bicho face down não tem características. A carta banida face down também não. É um pouco sinistro, né? Mas se tá citado, então pode. Mas eu acho que eu nunca vi isso acontecer antes em nenhuma carta, sabe? Nenhuma carta. A não ser quando você tem que tributar cartas. Tributar cartas considera característica de cartas face down, porque o tributo checa na resolução e não na ativação. Então, é um pouco sinistro, né? Mas beleza, vamos lá, o próximo é o nível 2. Se você controla um Xenovader, você pode baixar esse card da mão, tá? Se ele é normal special, você bane 2 cartas do topo. Já entendeu a lógica aí, né? Cada um vai banir cartas do topo do deck pelo nível deles. Durante a main phase, você pode adicionar até 2 das suas banidas Xenovader Spell e Traps, com nome diferente pra tua mão. Além disso, você não pode ativar cartas e efeitos pelo resto do turno, exceto Xenovader, tá? Só tem 2, um campo e uma trap. Então esse bicho tem pouco valor, a não ser que tenha cartas que bana cartas de maneira certeira, ou que você consiga invocar muito pra banir muitas cartas do teu deck, né? O próximo, Blue Tuonela, tá? Se o oponente controla mais monstros que você, baixa esse boneco da mão. Se ela é normal special, você bane 3 cartas do topo do deck. Durante a main phase, você pode special summon um dos seus face down, nível 5 ou maior, Xenovader. Além disso, você não pode ativar cartas, papapá. Tá? Checando todas as caixinhas de deck ruim. Mecânica esquisita, lock agressivo, design estranho. E pra completar, não usa Dominus. Não usa Dominus. E não tem menininha com a teta gigante, né? E com um quadril largo pra poder dar luz a trigêmeos. Xenovader Scarlet Naraka. Toma. Psyche de fogo. Se o oponente Special Summon monstro, Trigger, Hand Trap, faz summon essa carta. Se ela é normal Special, você bane 4 do topo do deck. E durante o turno do oponente, você pode Special Summon um dos seus nível 5 ou maior face down. Tá, então o terceiro efeito desse cara é igual ao terceiro efeito desse cara. Exatamente igual, né? Só que esse é Quick, tá? Durante a main phase do oponente, ele é Quick, né? Próximo. Sky Thunder. Só que ele é Psyche, não dá pra fazer Colossus, hein? Fica tranquilo. Você pode revelar essa carta na tua mão, bana o face down, e se fizer, adicione um dos seus face down banido Xenovader. Cards, exceto o nível 5, tá? Se esse card é normal, então, tipo, ele é peça de combo pra depois, né? Se ele é normal special, você bane 5 cartas do topo do deck face down. E uma vez por turno, quando o oponente ativa, tava faltando negação, né? Ativa um efeito de monstro, você pode devolver um dos seus Xenovader banido com o mesmo atributo pro deck. E se fizer negativação, com o mesmo atributo do monstro que você tá respondendo, você pode devolver um face down Xenovader. Monstro com o mesmo atributo do monstro que você tá negando. É isso, né?
Engraçado, porque o oponente não sabe, né? Interessante, ó, porque tem o Genex, que é esse Synchro aqui, ó, que ele é muito bom, mas ele diz o seguinte, que quando o oponente ativa um efeito de monstro, você pode banir um monstro do teu cemitério com o mesmo atributo do monstro que você está respondendo. Você nega a ativação e se fizer, destrói. Mas você não pode repetir o atributo. Então, o que eu quero dizer? Esse boneco aqui, que trabalha negando cartas do oponente baseado no atributo que tem no teu cemitério, ele faz isso com o oponente ciente da negação que ele vai tomar. Então, se o deck dele é mono-trevas, beleza, ele sabe que tem um trevas no teu cemitério, beleza. Mas se o deck dele é mono-atributo, ele vê as cartas que tem no teu cemitério e aí ele trabalha de acordo. Então, ele já sabe a negação que ele vai tomar. Aqui você não sabe, né? Porque os bichos estão face down, então não tem como saber. O oponente não sabe qual monstro dele que você pode negar. Interessante. Isso aqui dá pra causar uns AVC induzidos legais, hein? Ah, e é soft once por turn. Se tiver 3 na mesa, dá efeito dos 3. Você pode somente usar uma vez por turno. O primeiro não é, ó. O primeiro efeito não é, mas os outros são soft. Esse aqui de cima é hard, ó. E os outros? O dos outros, ó, o primeiro e o terceiro efeito são. O efeito de trigger de normal summon ou special não é uma vez por turno, tá? Nenhum deles, ó. Não tinha visto isso. Então, em todos eles, o primeiro e o terceiro efeito, que é hard once por turn, né? O segundo não é. O trigger e banir carta do topo do deck face down. Esse efeito não é uma vez por turno. Agora, o efeito de fazer vantagem, que é o terceiro efeito, e o efeito de se invocar é uma vez por turno, tá? De todos eles, pelo que eu tô vendo aqui. Vamos pro nível 6, que é Terra. Que é feio pra caralho, é mais feio que os outros. Durante a main phase, Quick Effect, você pode revelar essa carta na tua mão, mais Hand Trap. Quem é Hand Trap é o nível 4, ó. O nível 4 é Hand Trap. Beleza, seguimos. Nível 6. Durante a main phase, você pode revelar essa carta na mão, bana face down, e se fizer, faz summon de um seus face down Xenovader banido, exceto o nível 6. Então ele não é só nível 5 ou maior, pelo menos vai ser diferente. Se ele é normal special, você bane 6 cartas. Outros Xenovader que você controla não podem ser destruídos por efeitos do oponente. Além disso, seu oponente não pode escolhê-los com efeitos, tá? Ok? Ele invoca um bicho quick. Cara, deve ser desesperador jogar contra esse deck. Não é tão desesperador quanto jogar contra o Necraft, porque o Necraft é pêndulo, é mais difícil de sacar. Mas aqui é um pouco desesperador. As cartas ficam face down, você não sabe. Quick Effect, você pode revelar essa carta e um outro Xenovader card na mão. Bana ambas. E se fizer, compre 2 cartas. Caralho, tá bom. E esse é um efeito quick, tá? De banir ambos e comprar 2. Se esse card é normal special, você bane 7 cartas, porque ele é nível 7. Uma vez por turno, Quick Effect, você pode devolver um dos seus banidos face down Xenovader pro deck. E aí você pode devolver um monstro que o oponente controla com o mesmo atributo pro deck. Mesma parada de antes. O oponente não sabe qual monstro que, que você vai embaralhar pro deck. E é um efeito quick que não dá alvo, tá? Interessante. Por fim, tem o Big Boss do deck, ó. Se ele é normal special, ele não tem efeito na mão pra se invocar e não tem condição de summon legal, né? Ou seja, ele é invocado quando ele tá face down e você invoca com esses outros meninos aqui, né? Só assim que ele é invocado, aparentemente. Então ele é estático. Ganha, calma aí. Se esse card é normal special, você bane face down 8 do topo do deck, porque ele é nível 8. Ganha os efeitos baseados no total de face down cards. 10 ou mais, não pode ser por batalha. 20 ou mais, que isso, cara? Quick Effect, você pode escolher uma carta no campo Destrói. 30 ou mais, durante a end phase do oponente, você pode adicionar um dos face down banido cards pra mão. 40 ou mais, skip a draw phase de ambos. Skip both player draw phase, pula a draw phase de ambos os jogadores. Que isso? Mano, esse deck ele tem objetivos obscuros, né? Eu ia falar que tem interação com fissura, mas não tem, né, cara? Se a carta for banida face up, não tem valor pra esse deck. Eles não trigam quando são banidos face down. Quando são banidos at all, sabe? Então não tem macrocosmos, fissura pra usar aqui. E pra você não ter decaute. Ah, tá. Pra você não tomar decaute. Entendi. Interessante. O extravagância aqui vai estourar, né? Porque aí você bane do deck sem ter que banir. Você bane do extra. Então você não precisa necessariamente banir do deck ainda, né? E rodando Desires e tal. E você vai ter muita carta banida face down. Interessante. É diferente pra cacete, né? Desires nesse deck. Ah, inclusive, tem essa carta aqui, ó. Que eu tinha visto o nego falando que ia ser boa, ó. Essa aqui, ó.
que eu vi essa carta no bolo de cartas antigo de Yu-Gi-Oh! Que eu jogava com os meus primos na época que eu nem sabia ler. Eu nem sabia ler. E aí a gente ficava inventando os efeitos das cartas baseado no que a gente via no anime e no que você imaginava, né? Com certeza muitos de vocês já fizeram isso também, mas a gente via o uso de uma carta no anime, tentava jogar igual. Ou então você via uma carta que tinha explosão, logicamente essa carta que tem explosão vai destruir cartas. Aí eu lembro que eu via muito dessa carta, que é bem antiga, ó. E o efeito dela é, bane uma carta do deck face down. É isso. Mas eu vi nego dizendo que essa carta seria muito boa e tal, mas essa carta vai ser usada como um sarcófago no deck. Porra, não tem nada demais, porque os bichos não trigam quando são banidos. As cartas ficam banidas e você tem que pegar elas de volta. Então, tipo, se eu ativo essa carta, eu bano do deck especialmente quem eu quero. Aí o bonequinho do campo vai poder pegar essa carta banida pra minha mão, por exemplo. Mas tem que ter duas, né? Então se eu invoco esse cabra, sei lá, com teleporte, ele bane... Ou então esses aqui, né? É que esses aqui eu não sei. Esse aqui faz summon, né? Mas tem que ser nível... Tá, tudo bem, dá pra ser. Então, tipo, teleporte nesse cara, de cara. Aí ele entra trigando efeito e bane 3. Beleza. Aí você ativa essa spell. Aí você bane quem você quer invocar. Aí você dá o efeito desse cara, escolhe um banido, que é quem você baniu com essa spell, face down, e invoca ele pro campo. Aí agora sim, você tá locado em não poder ativar nada que não seja cartas Xenovader, né? Não gostei não. Não achei muito legal não. É melhor designs aleatórios, trava mesmo. Enfim. E essa carta aqui, o campo. Ative essa carta por banir 5 cartas do seu cemitério e do topo do deck face down. Tá bom. Durante a sua main phase, você pode adicionar um dos seus face down banidos Xenovader card pra mão. Exceto a própria Field Spell, né? Seu oponente não pode ativar cartas ou efeitos durante o turno. Que isso? Seu oponente não pode ativar cartas ou efeitos durante o seu turno. Enquanto você controla um nível 5 maior Xenovader monstro e não tem cartas no deck. Puta merda. Isso aqui acontece com frequência? Que porra de carta é essa? Se o oponente não pode ativar cartas ou efeitos durante o seu turno, enquanto você controla um nível 5 ou maior Xenovader e não tem cartas no teu deck. Você baniu tudo do teu deck mesmo? É fácil assim fazer isso? O deck não consegue aguentar enquanto tempo suficiente pra você banir tudo, eu acho. Esquisito, né? E aí tem a trap, ó. Inclusive, o rota dessa spell é cagado também, né? Porque você bane cartas do teu deck, do cemitério, aleatória, e você pode pegar alguma delas pra tua mão. Enfim, vamos lá pra trap então. Judgment é uma contínua. Se o oponente normal special um monstro, você pode escolher um deles. Escolha um dos seus face down banidos Xenovader com o mesmo atributo. E aí você pega pra mão ou faz summon dele. Tranquilo. Com o mesmo atributo. Além disso, pelo resto desse turno, você não pode... É porque o efeito não é uma vez por turno, mas é uma vez por atributo. Tá, tudo bem. Então o cara faz summon de um luz. Do efeito da trap. Escolho um luz face down, invoco pro campo. Não posso mais escolher luz. Aí o cara dá summon de outro luz. Beleza, eu não posso fazer nada. Aí o cara faz summon de um trevas. Agora sim. Efeito trap, mira um trevas, invoco. Justo. E aí eu não posso ativar outras cartas a não ser Xenovader, né? Esse deck é muito ruim, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos lá. Uma vez por batalha, durante cálculo de dano, se o seu Xenovader monstro batalha com o monstro do oponente e você não tem cartas no deck, você pode fazer o ataque do monstro do oponente tornar 0. Caralho. Esse deck é muito esquisito, cara. Sim, o deck bane o deck inteiro sem nem combar direito. Sério? Sem combar direito você já bane tudo. Bora usar Necroface pra desbanir tudo e combar de novo. Eu tô achando bem esquisito, sabe? Tipo assim, É porque eu entendo que o deck de Milada, sabe? Quando lançou o Charlaments, que eu acho que eu até falei, o Light Swarm é melhor. Eu acho que eu lancei uma dessa, quando eu li o Charlaments pela primeira vez. Que aí você mila as cartas e tal, e o conceito é que você vai milando, e eventualmente você vai acertar tudo que você precisa. O conceito desse deck é parecido. É que você vai invocando os bichos, cada um dele bane cartas pelo nível dele, e esse efeito, como eu disse, não é uma vez por turno, é só os efeitos de se invocar, e o terceiro efeito, que é uma vez por turno. O de banir cartas não é. Então se eu invoco esse cabra aqui 2 vezes no turno, que é o nível 4, ele já tá banindo 8 cartas do deck, sabe?
E aí já é bastante. E o objetivo, pelo que eu tô entendendo, é que você tenha um volume tão grande de banimento que, eventualmente, você vai ter o teu deck inteiro banido e aí você vai poder escolher as cartas que você quer. Porque agora as cartas estão no banimento. Então eu vou escolhendo as cartas que eu quero porque tá tudo banido. Se tivesse no meu deck, então o objetivo é eu pegar o meu main deck e banir tudo. Eu mudar o meu deck de lugar, sabe? Tipo, pego tudo que tá aqui no meu deck, aí eu vou banindo. Eventualmente tudo que tava no meu deck vai estar aqui, ó, na pilha de banimento. E aí eu não vou ter mais nenhuma carta no meu deck. Vai ter tudo no banimento. Eu não sei o quão rápido é pra fazer isso, mas a ideia é essa. E a partir daí, com as cartas no banimento, eu posso sair pegando as que eu quero. Todas que eu quero, pra minha mão. E formar um setup. Vamos ver. Porque a estratégia sendo trancado só nele, parece esquisito, né? Além de não ser hard once por turn, são todos mandatórios. Ah, eles são mandatórios, eu não tinha percebido, não. Eles são mandatórios, logo eles são Chainlink 1, de fato. E eles não tomam Ash Blossom, né? Eles não tomam Hand Trap, a não ser Target Negate, mas eles não tomam Hand Trap baseado na movimentação do deck, né? Interessante, eu não tinha percebido isso, né? Mas valeu aí, mano. Big Inflate Dragon tá tendo buyout no OCG. Pô, mentira. Que porra é essa? Que carta é essa, mano? Se esse card é normal invocado, você pode banir 50 cartas do topo do seu deck. Face down. O ataque se torna 10 mil. Tipo, eu lembro de ter visto essa carta passando na timeline do meu Facebook em algum momento, mas eu achei que era custom card, eu achei que era só uma carta que alguém tinha feito. Haha, olha só que carta do Xenovader, sei lá. Bane 50 cartas do deck. Como é que eu pego essa carta pra minha mão? Eu tenho que usar mais de 5... Eu tenho que ter 60 cartas no deck, um deck de 60, e tenho que comprar ele. E eu tenho que comprar ele sem dar efeito do Xenovader, né? Porque se eu der efeito de um Xenovader, eu já não posso mais ativar o efeito dele. Mas vamos lá, né? Vou trocar a tela agora, ó. E vamos ver o novo deck em ação.